De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como convidado a presença do vereador João Alfredo pelo PSOL. E para discutir com o João Alfredo, nós temos as participações dos nossos debatedores convidados, os professores Francisco Teixeira e Cândido Albuquerque. E a pergunta é: como será o Brasil pós-Lula? João Alfredo, você como um homem a vida inteira, militante ao lado do hoje presidente da República, mais recentemente numa outra, trincheira, digamos assim, numa outra visão, entretanto tem toda uma história voltada para a esquerda, e o Brasil que está aí, nesse instante, é um Brasil mais recentemente construído, que assim podemos chamar, por um presidente que se elege com um discurso de esquerda. Bom, eu acho que, primeiro assim, só muito rapidamente, destacando que de 89 para cá é a primeira eleição sem a presença do Lula, né? Acho que esse é o primeiro dado, né? O segundo dado é que, apesar dele ter uma aceitação de 73%, 75%, ele só conseguiu transferir pouco mais de 30% para a sua candidata, a Dilma. Portanto, com certeza há eleitores de Serra, né, que concordam e apoiam o governo Lula. Então, vamos dizer, se constrói hoje um certo consenso com relação ao governo, que eu queria que tentar, vamos dizer, fazer uma análise um pouco mais crítica e um pouco mais à esquerda, né? Verdade que eu, dos meus 51 anos de idade, 25 anos foram no PT, né? Já agora que eu estou ficando mais velho é que o tempo fora do PT passa a ser maior, né? Mas antes sempre o tempo de PT foi muito tempo, né? Fui fundador e fiquei no PT até o ano de 2005. Não, né? É para responder, mas só para guardar. Quem mudou, o PT ou o João Alfredo? Mas siga, depois você me responde. Eu acho que mudamos todos, né? Eu acho que a gente muda para permanecer o que é, no caso meu. Eu acho que o PT teve muita mudança e o governo Lula e o próprio Lula teve uma presença muito importante nisso. Bom, muito rapidamente, eu acho que que eu colocaria como destaque mais positivo, né? A política externa, né? Não de uma forma geral, mas assim, uma posição mais à esquerda, quando se coloca ao lado e como fiador, né, de governos de um campo mais progressista aqui na América Latina, né? Vamos pensar na Venezuela, na Bolívia, no Equador, no Paraguai, pouco menos no Chile, né, e no Uruguai, mas uma configuração bem diferente do que era antes. Não é? Mas não só nisso, eu acho que a posição com relação à questão da Palestina, né, são posições importantes que são muito criticadas pelos setores conservadores e que eu acho que faz com que ele tenha uma aceitação fora muito grande, embora às vezes haja uma certa prepotência de achar que ele ia resolver o problema do Oriente Médio, tá certo? Mas eu tive recentemente no Carnaval na Bolívia, é impressionante a imagem do Lula nesses países. Eu acho que tem uma política externa diferente, claro, que está muito atrelada também aos interesses econômicos, comerciais, industriais, financeiros do Brasil. O Brasil hoje, vamos dizer, desempenha, aqui eu vou pedir licença ao professor Teixeira, né? Uma certa posição, dá certo, de um subimperialismo, né? Eu vi inclusive isso numa revista lá na Bolívia, interessante, né? Como eles trabalham isso, né? O Evo se fala muito dos Estados Unidos, mas esquece do seu gigante, que é o vizinho brasileiro aqui na América do Sul. Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que o fato de ter políticas sociais e uma relação diferente com o movimento social, embora também tenha um outro aspecto, que é o aspecto, vamos dizer, da cooptação, né? De grande parte do movimento sindical, de grande parte do movimento popular, tá certo? A ponto de, vamos dizer, a CUT, que foi sempre a central sindical mais combativa e mais militante, se tornar uma correia de transmissão do PT, né, e do próprio governo, inclusive abafando, né, as grandes contradições e trabalhando muito na perspectiva de apoio às próprias ações do governo. Mas não é a mesma relação com os movimentos, que é uma relação de direita, do ponto de vista da violência, da repressão e tudo mais. Não é? Eu acho que tem uma visão desenvolvimentista. Eu acho que inclusive o governo, né, acho que o Lula ele se pretende ser
como se fosse assim uma síntese, vamos pensar, entre o Juscelino e o Getúlio Vargas, né? O desenvolvimentismo do Juscelino mais a visão social do Getúlio Vargas. Eu acho que o getulismo é muito forte no Lula e no PT, né? Inclusive ele se apresenta muito como o pai dos pobres, né? E aqui eu traço outro paralelo com o Evo, né? Porque eu acho que o Evo Morales lá também, como o Lula, é filho do movimento. Mas o discurso do Evo, pelo menos o discurso é: se eu recuar, vocês me empurrem, né? Porque o movimento social, principalmente o movimento indígena, camponês, é muito forte na Bolívia. O Lula eu vou resolver o problema do povo, né? Sempre ele coloca uma perspectiva de uma relação muito, muito paternalista. E acho que, assim, ele vai deixar, eu sei que você já está querendo ouvir os outros, mas aí eu já vou pautar para um outro tema. A questão da segurança, dos direitos, da juventude, né? Nós vimos agora, hoje, publicado nos jornais, né, o mapa da violência. Nós estamos vendo o problema do crack, o problema da destruição dessa população na faixa etária de juventude. E ela é uma responsabilidade dos governos, de um modo geral, e do governo Lula, evidentemente. O problema da saúde, que nunca foi resolvido, né? A reforma agrária, que não passou de uma promessa dada principalmente à aliança do governo Lula com o chamado agronegócio. E um aspecto que eu acho que vamos dizer, no meu entendimento, né, a maior falha, o maior buraco, vamos dizer, desse governo, né, onde eu sou mais crítico, que é não ter compreendido uma nova forma de desenvolvimento. Acho que a visão ambiental do Lula é rasa. Deixa eu colocar. Rasa, e aí a política realmente é uma política de atender aos interesses, sempre aos interesses do capital, em detrimento dos interesses da natureza. É um governo, para concluir, é um governo que se dá nos marcos para administrar e para salvar o capitalismo. A melhor frase é a frase do Delfim Neto. Ok. Né? Deixa eu colocar Delfim Neto, o Teixeira. assim: o Lula salvou o capitalismo no Brasil. Colocar o Teixeira nessa mesma discussão, Teixeira. É claro que em 2 governos não se esgota, não se resolve todos os problemas. O deputado o vereador João Alfredo, ao fazer sua análise de percepção do governo, ressalta os pontos positivos, mas coloca todos os problemas que se tem. E eu quero colocar para você, esse legado, digamos, constrói-se as bases objetivas para se resolver os problemas que temos para enfrentar no pós-Lula? Olha, Arnaldo, você disse na abertura do programa, você fez referência a uma questão extremamente interessante. Está todo mundo satisfeito com o governo Lula, seja a direita, seja empresário, seja banqueiro, seja um pobre, né? E você perguntava então o que é que falta para a gente ingressar no primeiro mundo, né? Com um país do primeiro mundo, né? Eu acho que a questão passa por aí, porque eu acho que a questão do Brasil não é uma questão de governo, não é uma questão de um homem, de um presidente A, B, C ou D, né? Eu acho que a questão do Brasil ela é mais profunda, né? E eu gostaria de começar dizendo o seguinte, né? É fato notório, todo mundo sabe disso, que em 30 anos o Brasil saiu de uma economia agrária exportadora e se tornou uma das 10ª maiores economias industriais do mundo, de 1930 a 1980. Mas com tudo isso, um problema ficou sem resolver, que é que impede o Brasil ingressar no rol das economias desenvolvidas. É que, embora a gente faça parte desse ranking das 10 maiores economias do mundo, o Brasil não conseguiu, até hoje, internalizar as decisões de investimento. Pelo contrário, as decisões de investimento continuam dependendo do exterior, continua dependendo de fora e não de decisões tomadas internamente na economia brasileira. Paul Singer, né, o economista que hoje está no governo, num seminário aí, parece que foi em Brasília, disse o seguinte: o Brasil passou por 3 fases de dependência. Uma fase de dependência consentida, que é aquela que vai da colônia até 1930, uma fase de dependência tolerada, que vai de 30 até os anos 80, e uma fase de dependência desejada, que a Leda Paulani chama de servidão financeira.